Olá, o meu nome é João Tunes, sou o diretor-geral da Médicos Sem Fronteiras em Portugal. Na verdade, o meu trabalho com Médicos Sem Fronteiras começou em 2005, que trabalhei muitos anos nos projetos que temos no terreno. Comecei em Angola, tive cerca de 17 projetos até 2017, 2018, onde iniciámos este desafio de trazer o escritório da Médicos Sem Fronteiras para Portugal, para assim também darem em viva voz testemunho sobre algumas perguntas que serão postas aqui, como também noutros âmbitos. Como Médicos Sem Fronteiras, somos uma organização médica humanitária que trabalha em contextos de crise, digamos assim. Estamos a falar de epidemias, situações agudas de refugiados e deslocados internos, estamos a falar de epidemias, desastres naturais, etc, etc. Então, obviamente, vemos a saúde global nos mais de 70 países onde estamos presentes, com cerca de 500 projetos, digamos assim, como uma questão quase de inerência de um contacto entre realidades distintas em cada um destes países. Imaginemos que estamos a falar de Gaza, da Ucrânia, estamos a falar no Sudão ou no Congo, né? E obviamente que as questões podem ser diferentes em cada um destes locais, mas sempre há esta necessidade, e que é um objetivo central da Médicos Sem Fronteiras, que é reduzir a probabilidade alta que existe de haver grandes níveis de mortalidade ou de morbilidade, que são de doenças graves, e a incidência que isso tem na população das pessoas. Então, a saúde global, neste caso, acaba por ser uma questão em que estamos relacionados, nós aqui em Portugal, com todos estes países, e na verdade é uma responsabilidade que assumimos como uma organização médica humanitária, mas que também gostamos de, digamos assim, trazer as palavras, mostrar, associar a ação que temos nos projetos à palavra e trazer assim um bocadinho essas necessidades e os desafios que vivemos em cada um destes países. Falta de acesso à educação, podemos pensar que não era uma questão, talvez, e introduzindo também a primeira pergunta, talvez a educação não é um fator que possa ter uma componente direta, uma consequência direta naquilo que é o risco das pessoas, ou o maior risco que as pessoas têm de falecer, de contrair doenças graves. Mas, na verdade, quando estamos a trabalhar em muitas destas localizações e muitos destes locais, e temos números de, por exemplo, 16 milhões de consultas, que foi aquelas que registámos no último ano, mais de 150 mil cirurgias, 300 mil partos. Obviamente que estes grandes números não pode só ser feito recorrendo à mão de obra qualificada que temos aqui em Portugal ou em outros locais onde existam mais médicos, enfermeiros, etc, etc. Quando operamos em muitos destes países, há aquilo que nós temos que sempre que trabalhar em conjunto com aquilo que é a mão de obra, o pessoal qualificado a nível local. Na verdade, cerca de 93% são recursos humanos nacionais. E então, quando pensamos em que trabalhamos num hospital ou num centro de saúde e temos que trabalhar com médicos e enfermeiros locais, pois obviamente esta educação é aí que tem esta principal, digamos, componente. Sei lá, temos uma comparação, em Portugal existem cerca de 5,4 médicos por cada 1000 habitantes. Se vamos a um país como Moçambique, esse número chega a ser 0,8 médicos por cada 10 mil, isto é, em números totais são 2.500 médicos que existem em Moçambique para uma população de mais de 30 milhões de habitantes, enquanto em Portugal existem cerca de 50 a 55 mil para 10 milhões. Então essa formação em mão de obra, em recursos, é extremamente importante quando estamos a dar esta resposta. Não atendo, ou não havendo essa disponibilidade, temos que também nós incluir essa falha e tentar trabalhar nesse aspecto também, a fim de conseguirmos dar uma melhor resposta nestes países. O acesso universal à saúde é uma questão extremamente, digamos, fundamental, não só no trabalho de uma organização médica humanitária que trabalha em emergências, mas uma questão, digamos, de um direito fundamental da humanidade.
Para nós, o principal desafio que existe aqui é a questão do acesso a cuidados de saúde. O acesso, podemos pensar, bom, a estrutura física e os recursos humanos que existem, obviamente, disponíveis nesta estrutura, e que esta estrutura seja em si mesma acessível ao resto da população, não é? Então essa questão poderia ser relativamente de financeira ou de investimento, políticas públicas, obviamente que temos mais hospitais e centros de saúde com mais pessoal médico qualificado, pois obviamente garantimos essa questão do acesso. É muito mais complexo que isso, porque a situação obviamente em certos países não permite com que, ainda havendo e já partindo do pressuposto que existem essas estruturas já inteiramente funcionais, pois que sejam acessíveis ao resto da população. Em muitos países onde trabalhamos, muitas vezes 50 km de distância, uma distância de vários dias, ou então por questões de, lá está, mais de médica, ou questões mais humanitárias e de emergência, temos conflitos, a linha da frente vai alterando e faz com que certos tipos de populações e movimentos não sejam possíveis de fazer. Quando falamos em desastres naturais, cheias, essas coisas todas, ficam um bocadinho, as infraestruturas ficam um bocado danificadas, e obter o que seria a partida algo tão imediato para nós, pensamos assim, às vezes no terreno e nestes projetos, depois torna-se cada vez mais complicados. Por fim, também é fundamental, e temos sempre que falar nisto, na questão de que o respeito que existe pelo trabalho médico, humanitário e pelas infraestruturas, as estruturas de saúde, mas não só, nas estruturas de escolas, etc. Não é? E haver esse respeito em situações de conflito, muitas vezes respeitar estes espaços, respeitar o pessoal que trabalha nestas infraestruturas, e que todas estas ambulâncias e todas estas movimentos que existem, porque obviamente em situações de maior conflito, digamos assim, continuam a ser acessíveis numa altura em que as populações mais necessitem. A saúde mental assumiu uma componente verdadeiramente fundamental naquilo que eram as respostas da Médicos Sem Fronteiras nos maiores cenários de crise e de respostas a emergências imediatas. Digamos que muitas vezes podemos ser levados a pensar que, bom, as feridas físicas, não é aquilo que faz-nos com que muitas vezes a nossa vida possa estar em risco, seja essa a principal prioridade quando entramos numa região que está necessitada desse tipo de cuidados. Da parte da Médicos Sem Fronteiras, e já com mais de 5 décadas de trabalho nestes contextos, cada vez mais houve uma evolução no sentido de que a ferida física, sim, obviamente, tem que ter essa atenção, mas a saúde mental foi sempre uma necessidade que haveria que dar resposta, e é uma componente que cada vez mais existe nos nossos programas. Bom, podemos ser levados a pensar que, bom, o que é que pode ser a saúde mental quando tantas outras necessidades existem, não é? Muitas vezes, muitas destas pessoas, em situações realmente limite, vivenciaram elas mesmas, familiares, muitas vezes até tiveram perdas importantes no âmbito familiar, e isso gera uma componente dentro de nós, não é? Então podemos pensar que, bom, são populações que estão mais habituadas a viver em contextos difíceis, comparados com o nosso, desenvolveram uma capacidade natural de resiliência, são mais fortes interiormente e estão bem mais preparadas para dar respostas elas mesmas como a estas situações, não é? Realmente os seres humanos têm uma base que é comum em quase todos os lados: a perda de familiares próximos, a vivenciar experiências verdadeiramente traumatizantes, e obviamente que isso tem sempre um impacto naquilo como nós encaramos os desafios pessoais e das nossas famílias e dos entes mais queridos, não é? E trabalhar nesse aspecto tem sido muitas vezes uma das nossas principais prioridades. Podíamos ser levados a pensar que não era a maior prioridade, mas muitos destes contextos sim assumiu, e é verdade que temos trabalhado cada vez mais nestes aspectos. As alterações climáticas ainda é um fator extra que
traz uma complicação a tudo aquilo que nós estamos a trabalhar e descrevemos anteriormente, os contextos de intervenção, conflitos, desastres naturais, epidemias, situações de refugiados e deslocados, não é? Às vezes não é tão direta, ainda não há uma causa-consequência assim tão assumida, mas obviamente já começamos a notar e a sentir, através por uma comparação histórica e na presença que estamos em muitos destes locais. Por exemplo, podemos trazer aqui Moçambique como um exemplo também, onde é um país que está cada vez mais a sofrer as consequências diretas de ciclones, de tempestades tropicais. Obviamente que isto tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Mas não só, podemos dar outros exemplos. Por exemplo, se falássemos na situação do Lago Chad, situação ali do Sahel, não era um lago que durante os anos foi cada vez mais encurtando o seu caudal, digamos assim, onde existem milhões de pessoas que viviam diretamente associadas a esse bem, digamos assim, e obviamente quando as situações começam a ficar cada vez mais difíceis, podemos também associar a pobreza, começa a ser cada vez mais instituída, pois obviamente é uma situação que nos últimos anos também estamos a observar cada vez mais um aumento do nível de violência. Outros dois aspectos talvez sejam mais diretos de perceber e que talvez as pessoas lá em casa possam talvez ter esta noção, não é? Muitas vezes quando existem chuvas mais intensas durante um curto espaço de tempo, provocando cheias, depois havendo um período muito longo de seca, digamos assim, este equilíbrio traz consequências diretas ou desequilíbrio, neste caso, para as pessoas. Podemos pensar que, por exemplo, umas cheias para uma população que é maioritariamente agrícola, pois obviamente tem o fator de devastar as colheitas, e então faz com que, obviamente, aquilo que era o seu pão, digamos assim também, acaba por ser menor, a sua fonte de rendimento menor, e o período de seca faz com que, muito provavelmente, o estado nutricional destas populações acabam por se degradar e podemos ter, no futuro, uma maior incidência de desnutrição naquela população. Outra também que podemos ser associados a pensar chuvas, cheias, dizer uma maior percentagem, por exemplo, de mosquitos, malária, epidemias verdadeiramente fulminantes e que faz com que o nosso trabalho, obviamente, acabe por ter que incidir nestas duas áreas, em cima de tudo aquilo que era a situação normal, digamos assim, das pessoas antes destes eventos climatéricos, digamos, extremos. A questão do Covid trouxe esse fator, não é? De que a verdade a saúde global, lá está, aquilo que estamos hoje a conversar aqui, acaba por ter sempre um impacto na qualidade de vida das pessoas, sejam em Portugal ou em qualquer outro local. A importância de haver mecanismos, instituições, organizações que façam esse trabalho transversal aqui ou noutros lugares é chave. Aquilo que são as definições de saúdes públicas que possam estar implementadas, que possam estar realmente conhecimento geral ou das organizações e dos organismos que tenham mais responsabilidade nestes campos, mas também, obviamente, em países que tenham menos meios para dar essa resposta e que, obviamente, não podemos dissociar que hoje em dia cada vez vivemos numa sociedade mais globalizada de movimentações e onde trabalhar numa pandemia ou uma epidemia, se quisermos, a nível local, é algo que já hoje em dia não faz tanto sentido. Sim, a componente da One Health, por gerar essas diferentes componentes que já todos conhecemos, pois é um equilíbrio que é cada vez mais frágil. E, obviamente, podemos falar na parte teórica, mas talvez casos mais práticos, não é? Falámos hoje há pouco tempo na Mpox, né? na varíola dos macacos, né? essa transmissão animal-humano e depois como começa-se a ter cada vez a transmissão entre humano-humano, acaba por ser um desafio
lá está, de saúde pública global, e é muito difícil trabalhar, por exemplo, no Congo, onde temos mais uma prevalência desta doença, mas obviamente todos nós acabamos aqui por sentir e por ter obviamente esta sensibilidade, não é? Podemos falar também no ébola. O ébola, quando trabalhámos em 2015 e 2016, não havia propriamente uma vacina, não havia um tratamento para alguém que fosse infectado com ela, depois tínhamos que trabalhar naquilo que são os sintomas, de um tratamento sintomático. Realmente, sem ferramentas como uma vacina ou um tratamento específico, realmente estas questões podem se tornar verdadeiramente globais. Então, são dois exemplos daquilo que a pergunta indica e de como estes desafios possam estar presentes, sim. Vivemos, acho que todos nós concordamos, numa época difícil, onde temos nos noticiários, onde temos no dia-a-dia a presença de conflitos, de situações políticas que sejam altamente que dividem um bocadinho as populações. Cada vez mais custa-nos ter agarrar a princípios e defender causas, não é? Começamos a desenvolver em certa parte, e isto é uma opinião muito pessoal, um certo tipo de cinismo. Preocupamos-nos, mas depois também, como o mundo está, sentimos que está a viver por um momento difícil, depois afastamos também da resolução. Eu acho que esse é um fator verdadeiramente fundamental para nós como indivíduos. E costumo dizer que já não basta só de sentir a nossa bem-estar físico e mental, acho que nós também temos que assumir uma causa, qual delas forem ter, direitos humanos, ambiental, da ação humanitária, para nos fazermos também sentir mais preenchidos e sermos de certa forma mais inconformados e tentarmos também, nós individualmente e através de organizações coletivas, fazer com que este seja um mundo melhor. Acho que esse é o nosso, digamos assim, dever, o nosso grande desafio como sociedade hoje em dia. Em 2030, sim, faltam já realmente poucos anos para lá chegarmos. Lá está, começamos a sentir que cada vez mais a situação está-se a degradar em diferentes âmbitos, podemos sempre levar-nos a ser mais pessimistas no dia-a-dia. Acho que eu espero, e sinceramente é uma convicção que tenho, que o 2030 já nos traga uma sociedade cada vez mais solidária, que ao vivermos e ao presenciarmos ou receber estas notícias, faz-nos como seres humanos também sentirmos que estamos cada vez mais sozinhos, estamos cada vez mais individualistas, mais voltados para nós mesmos, não nos faz sermos mais felizes, digamos assim, um chavão, não é? Faz-nos sentir um bocadinho mais tristes, mais sós, e acho que a sociedade nos vai trazer como resposta essa maior solidariedade, essa maior união como comunidade e sentirmos cada vez também mais próximos da resolução dos problemas que identificamos como principais na nossa sociedade.